Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia. Nós estamos nesse momento prorrogando um pouco mais as nossas lives e não teremos culto presencial nesses dias. Nós tínhamos a pretensão de fazermos o nosso culto de Páscoa de forma presencial, mas nós o faremos de forma online. Nós tínhamos a pretensão de fazer a consagração que nós fazemos todos os anos aqui na igreja. Infelizmente, nós não vamos poder estar de forma presencial consagrando, mas nada impede você de estar na presença do teu Deus, nada impede você de estar consagrando parte desse dia, o dia feriado, a sexta que antecede a Páscoa. Nós tínhamos também a pretensão de fazermos um culto de pedra fundamental, mas também nós estaremos adiando esta celebração. Eu estarei informando você através dos grupos da igreja, tudo o que for necessário. Esteja atento aos grupos. E eu tenho muitas coisas para te dizer, e eu não posso dizer aqui de forma aberta. Eu preciso de cultos presenciais para estar trazendo para você algumas informações importantes que estão acontecendo aqui na comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu. Eu tenho bênçãos para contar, eu tenho avanços para contar, e eu também tenho que discutir algumas coisas com você. Hoje, eu tenho a pretensão de trazer a palavra para você que está em Lucas, o capítulo 15, um texto conhecido, a parábola do filho pródigo, um texto muito explanado, muito explorado pelos pastores. Eu particularmente já preguei esse texto inúmeras vezes, mas a Bíblia, ela está cheia de segredos e mistérios. A palavra do nosso Deus, ela é viva. O nosso Deus, de tempos em tempos, Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz luz, Ele nos permite ir mais a fundo nos textos da palavra. Eu, em 20 anos, que preguei tantas vezes a parábola do filho pródigo, eu nunca me atentei, eu nunca percebi isto que vou compartilhar com você hoje, que vou pregar para você hoje, mas está, meu irmão, explícito aos meus olhos hoje, porque Deus abriu os meus olhos. Eu só consegui enxergar porque o Espírito Santo me mostrou. Parece simples, parece algo, meu irmão, que está ali na Bíblia de forma notória, mas se Deus, o Espírito Santo, não abrir os meus olhos, não abrir os teus olhos, você vai virar a página e você não vai se aperceber. Eu levei 20 anos para compreender coisas como essa que eu vou pregar para você hoje, surpreendentes, incríveis, preciosas. A parábola do Lucas 15 foi Jesus quem falou, e ele disse que um certo homem tinha 2 filhos, o mais novo, o mais jovem, o mais moço. Ele disse para o pai: pai, dá-me parte da fazenda, aquilo que me pertence, aquilo que é meu por direito. E o pai repartiu por eles a fazenda sem o menor questionamento. Poucos dias depois, este filho mais novo, esse filho que pediu a herança, ele juntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiça tudo, vivendo dissolutamente. Versículo 14, havendo ele gastado tudo, houve então uma grande fome sobre a terra, e ele começou a sofrer necessidades. Até aqui eu quero ler com você. Até aqui, meu irmão, eu quero ler com você, e eu pretendo discorrer o texto, mas não lendo, citando para você algumas coisas, até porque a parábola do filho pródigo é muito conhecida. Eu, meu irmão, percebo hoje aquilo que eu não percebi em 20 anos. O Espírito Santo abriu os meus olhos hoje para compreender uma coisa, meu irmão, poderosa, simples porque Ele revelou, poderosa porque são coisas que eu e você oramos, eu e você pedimos, eu e você estamos sempre atrás destas duas coisas.
Uma coisa que você deve se atentar, irmão, é esta: o filho pródigo, o mais moço dos filhos, ele diz ao pai dele: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero a minha parte da fazenda. Só que eu não vejo nesse momento, onde o filho mais moço pede para o pai, eu não vejo o pai se exaltar, eu não vejo o pai advertir, eu não vejo nenhum tipo de discussão aqui, irmão. O filho mais moço pede, e o pai, sem discutir, sem questionar, o pai lhe dá aquilo que ele está pedindo, metade da fazenda, a sua herança, a sua parte, aquilo que lhe cabe. A Bíblia narra que alguns dias depois, pode ser 2, pode ser 3, aquele filho mais novo, ele juntou tudo que o pai lhe deu, e ele foi para uma terra longínqua. Só que mais uma vez a Bíblia também não narra que enquanto aquele filho vai saindo de casa, o pai vai amaldiçoando. Quando aquele filho está saindo de casa, não tem discussão, não tem briga. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele sai com a bênção do pai. O pai lhe deu o que ele pediu, o pai deu a metade da fazenda, o pai fez de bom grado, o pai não discute, o pai não briga, o pai não questiona, o pai simplesmente dá. E quando ele fala, eu vou embora, ele vai com a bênção do pai, mas ele não vai saindo de casa simplesmente com a bênção do pai. A Bíblia narrou para você, ele sai com a bênção e ele sai com provisão. O filho pródigo, ele sai com a bênção, ele sai com a provisão. Pastor, eu nunca me atentei a isso. Sempre que ouço essa parábola, sempre a inclinação do meu coração é de rebeldia. Sempre eu enxergo mais a rebeldia, a desobediência, a falta de sabedoria. Eu nunca me atentei, eu nunca me apercebi que o filho pródigo sai com a bênção do pai, que o filho pródigo sai com a provisão do pai. Ele não rouba, o pai dá. Não é discutindo, irmão, não é brigando, é com a bênção que ele sai. O pai não pragueja, o pai não murmura. Quando você se apercebeu que o filho pródigo sai da casa do pai com bênção e provisão? Se tem uma coisa que nós sempre estamos buscando, é a bênção do pai e é a provisão do pai. Nós fazemos campanhas por isso, nós oramos quase que diariamente: Deus me abençoa, Deus provê para mim todas as coisas. Mas, irmão, até filho pródigo tem bênção e tem provisão. O que, pastor? Até filho pródigo tem bênção e tem provisão, meu irmão. Só que a Bíblia narra no texto seguinte, que eu li com você, do versículo 14, houve uma grande fome sobre a terra, e aquele homem que viveu dissolutamente, desperdiçou a sua fortuna, e ele começou a sofrer necessidades, padecer necessidades. Se discorrer um pouco mais, você vai pegar o filho pródigo dentro de um chiqueiro com porcos, querendo comer as bolotas dos porcos, tamanha era a sua fome. Pastor, como é que uma pessoa que sai da casa do pai na bênção, sai da casa do pai com provisão, chega ao fracasso, chega à bancarrota, chega a passar necessidade de querer comer bolota de porco? A revelação, meu irmão, não é falta de bênção, viu? Porque o pai deu bênção. A revelação, irmão, não é falta de provisão, porque aquele homem recebeu uma fortuna. A revelação que está aqui já nas primeiras linhas que nós lemos, é que embora ele tivesse a bênção e a provisão, ele deixou de ter duas coisas preciosíssimas na sua vida.
ele sai da casa do pai, e ele sai da presença do pai. Eu posso ter bênção, eu posso ter provisão, mas se eu sair da casa do pai, se eu sair da presença do pai, nada, nem aquela bênção, nem aquela provisão, vai ser suficiente para me sustentar no futuro, porque o que me sustenta é a presença do pai. O que me garante, o que me deixa pleno, eu como, eu bebo, é na casa do pai, é na mesa do pai, é na presença do pai, que eu sou pleno, que eu me realizo. Porque quando aquele filho pródigo saiu da bênção, quando ele saiu com a provisão e com a bênção, ele deixou a casa do seu pai, ele deixou a presença do seu pai. Mas irmão, eu e você nem percebemos isso, como aquele filho pródigo também não percebia a importância de estar na casa do pai, a importância de estar na presença do pai. É indiscutível, indescritível. A presença do pai, irmão, ela não pode ser vista muitas vezes. A diferença que faz na vida de um homem a presença do pai, a diferença que faz no mundo espiritual a presença do pai. Estar na casa do pai, estar debaixo da cobertura, comendo na mesa, bebendo na mesa do pai, se fortalecendo com os seus conselhos, se fortalecendo com a sua palavra, se fortalecendo, meu irmão, diariamente. Aquele filho pródigo, ele saiu da casa do pai com a bênção, hein? Aquele filho pródigo, ele saiu da casa do pai com provisão imensa, hein? Mas comeu bolota. A Bíblia fala, meu irmão, eu e você já oramos isso. Nós queremos a bênção de Abraão, Senhor. Nós queremos a bênção de Abraão fluindo nas nossas vidas, Deus. Pois eu vou mostrar para você um homem na Bíblia que recebeu a bênção do próprio Abraão. Recebeu a bênção do Abraão, recebeu provisão do Abraão. A Bíblia fala do sobrinho Ló. O sobrinho Ló, os rebanhos de Ló era tão grande que quando juntava os rebanhos de Ló com os rebanhos de Abraão, não tinha pasto, tamanha era a imensidão dos rebanhos. Os pastores começaram a discutir, começaram a brigar. Então Abraão decide abençoar o Ló para ir. Ló, se você for para o norte, eu vou para o sul. Ló, se você for para o leste, eu vou para o oeste. Eu te abençoo. Escolhe o canto da terra que você quiser ir. Eu vou te abençoar para você ir, Ló. E eu vou deixar você levar todo o teu rebanho, todos os teus pastores, toda a tua riqueza, Ló. O Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão, eu quero ir para esta direção. Pois o Abraão disse: eu te abençoo, Ló. Vai com a minha bênção. E os rebanhos, leva com você todo o teu rebanho, leva toda essa provisão com você, Ló. Ló tinha a bênção, pastor, tinha a bênção do Abraão. Ló tinha a provisão, tamanho incontável era o seu rebanho. Só que da mesma forma, o Ló se afasta da presença de Deus que estava na vida do Abraão. A presença de Deus estava na vida do Abraão. E estar com Abraão era desfrutar da presença de Deus, da provisão de Deus, dos milagres de Deus, da direção de Deus, que estava na vida do Abraão. A presença de Deus nunca esteve em Sodoma e Gomorra. A presença de Deus nunca se manifestou em poder, em glória e majestade. A única coisa que tinha em Sodoma e Gomorra era o pecado. A única coisa que tinha em Sodoma e Gomorra, meu irmão, o Ló a muito custo percebeu. O filho pródigo gastou de forma dissoluta, ok, mas e o Ló?
O Ló tentava ser bom marido, o Ló tentava ser bom pai, o Ló tentava ser pastor e apacentar as suas ovelhas. O Ló, por mais que se esforçasse, ele não conseguiu, mesmo tendo a bênção do Abraão e tendo a provisão do Abraão, ele não conseguiu viver em Sodoma e Gomorra como ele imaginava que viveria, porque sem a presença de Deus, ele perdeu mulher, ele perdeu casamento, ele perdeu rebanho, ele quase perde a vida, ele perdeu tudo, meu irmão. Saiu na bênção, saiu na provisão, mas perdeu tudo. O filho pródigo sai na bênção, sai na provisão, mas perde tudo. Ter a bênção e ter a provisão é muito bom, mas a bênção que Abraão recebeu, e meu irmão, a provisão que ele recebeu de Deus, nunca se separou da presença do Pai. Abraão prosperava, Abraão multiplicava, Abraão conquistava, Abraão, meu irmão, em todo momento desfrutou da presença. Mas o Ló, assim que se separa do Abraão, se separa da presença. O filho pródigo, assim que sai da casa do pai, sai da presença do pai. O filho pródigo viveu algum tempo sem a presença do pai, mas não conseguiu viver. Tinha bênção, tinha provisão, mas não conseguiu viver sem a presença do pai. Todo o filho, toda a filha, quando sai da casa do pai, quando sai da presença do pai, não consegue viver plenitude, não consegue viver a excelência, não consegue prosseguir. O pródigo tentou, não conseguiu. O Ló tentou, não conseguiu. Se você estiver tentando, irmão, você vai ver que você também não vai conseguir. Pastor, quando as pessoas saem da igreja, como é que elas saem? Saem na bênção. Pastor, quando as pessoas saem da casa do pai, como é que elas saem? Saem na bênção. Ter bênção e ter provisão, irmão, é muito bom, mas se não tiver presença, vai perceber muito cedo que é fracasso. É somente a presença de Deus que pode lhe dar o sucesso. A Bíblia narra que Davi, o rei Davi, a Bíblia diz que quando ele conquistou Jerusalém, ele quis levar a Arca da Aliança. Nesse momento da história, a Arca da Aliança era a presença de Deus, representava a presença de Deus e ainda representa a presença de Deus. Estar com a arca é estar com a presença, estar perto da arca é estar perto da presença. Mas a Bíblia diz que no caminho, eu não vou entrar em detalhes, houve ali algumas situações, e Davi manda que a arca de Deus esteja na casa de Obed-edom. A caminho de Jerusalém, houve ali algumas situações, e ele pede para a arca de Deus: coloquem a arca de Deus na casa de Obed-edom, deixem a arca de Deus na casa de Obed-edom, vamos voltar para Jerusalém. Aí lá em 2 Samuel 6,12 diz assim: então avisaram o rei Davi dizendo: rei Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele possui. Quando Davi percebeu que chegou a notícia para ele: o rei Davi, o Senhor está abençoando é a casa do Obed, porque a presença está lá. Ô Davi, o Senhor está abençoando é tudo que o Obed-edom tem, porque a arca está lá. Agora eu vou perguntar para você, irmão, nós estamos falando do rei Davi, eu não estou falando do Ló, e eu não estou falando do pródigo, eu estou falando do rei Davi, em Jerusalém.
o rei Davi em Jerusalém ouviu os seus soldados dizerem a bênção. Nesse momento Davi está lá na casa do Obed-edom, porque a arca está lá, Deus está abençoando tudo que ele tem. Quando Davi percebeu, irmão, que a presença não estava ali com ele, aí eu te pergunto, Davi tinha bênção para ser rei? Davi tinha provisão? Irmãos, o que não faltava no palácio era bênção e provisão, mas a presença não está lá. A presença está lá na casa do Obed-edom. Deus está abençoando tudo, mas é lá. Sabe, meu irmão, que a Bíblia é clara. Imediatamente Davi toma uma decisão. O que, Davi? Eu vou buscar a presença, eu vou buscar a arca da aliança, e eu vou trazer aqui para Jerusalém, aqui para o palácio, aqui para minha casa. Eu não quero viver simplesmente com a bênção e a provisão, eu quero viver com a presença. A Bíblia narra, Davi vai, meu irmão, com cantores, vai com o seu exército, eles pegam a arca e da casa do Obed-edom até Jerusalém, Davi vai fazendo sacrifícios pelo caminho, Davi vai dançando, Davi vai cantando, e a presença de Deus vai com ele. O filho pródigo sai na bênção e na provisão. O Ló sai na bênção e na provisão. Até o Davi sai na bênção e na provisão. Mas todos eles sem a presença de Deus. E meu irmão, eu percebo que não foi só o Davi que foi buscar a presença lá na casa do Obed-edom. O filho pródigo fez a mesma coisa. Quando ele percebeu, irmão, que ele já havia perdido tudo, ele havia gastado tudo, ele narra: tem uma coisa que eu nunca deixei de ser, eu nunca deixei de ser o filho do meu pai. Sempre eu vou ser o filho do meu pai, e sempre eu vou ter um lugar à mesa na casa do meu pai. Eu sempre terei à minha disposição o meu pai. E quando ele decide sair lá, meu irmão, do meio dos porcos, e voltar para a sua casa, uma coisa ele se apercebe: quando ele está voltando para casa, quando ele está voltando para a fazenda do seu pai, a Bíblia narra que o pai está sempre olhando no horizonte, o pai está sempre com a esperança da volta do filho. O pai não é pego de surpresa. O pai não disse em nenhuma narrativa: nossa filho, nunca imaginei que você voltasse, eu nem estava esperando você voltar. É pelo contrário, aquele pai estava todos os dias na porteira, olhando para o horizonte, com a esperança: hoje ele volta, hoje eu vou ver meu filho. E quando ele avista o filho voltando para a sua casa, a Bíblia diz que o pai sai ao seu encontro, o abraça e o beija. Quando o filho tenta se explicar para o pai: pai, eu não sou digno, a Bíblia diz que o pai nem lhe responde palavra. O pai imediatamente dá uma ordem para os seus servos: traz aqui umas vestes novas para os meus filhos, traz aqui uma sandália nova para o meu filho, bota um anel de ouro aí no dedo do meu filho, mata lá um boi cevado, meu filho estava morto e reviveu. O pai está sempre pronto, o pai está sempre atento, o pai está sempre alerta, esperando a volta desse filho que saiu na bênção. Não saiu com briga, não saiu com discussão, saiu, meu irmão, foi na bênção. E como que ele voltou? Na bênção. Saiu com toda a provisão. E como é que ele voltou? Quebrado, completamente quebrado. A presença de Deus sustenta o homem, a presença de Deus sustenta reis,
A presença de Deus sustenta a igreja. A presença de Deus é que sustenta, irmão. Eu vou mostrar para você alguns exemplos de situações que a pessoa tem a bênção, a pessoa tem a provisão, mas mesmo assim, com a bênção e a provisão, ela vai ao fracasso. Eu sou pastor há 20 anos e eu faço casamento há 20 anos. Pessoas vêm a esse púlpito, pessoas vêm a esse altar, elas vêm, elas se prostram aqui diante de Deus, e eu como pastor, e eu como ministro, eu libero sobre a vida dela, sobre o casamento dela, sobre a família dela, a bênção de Deus. Eu libero, irmão, a bênção. E eu digo, vocês estão abençoados em nome do Pai, vocês estão abençoados em nome do Filho, vocês estão abençoados em nome do Espírito Santo. Eu declaro esse casamento abençoado. Eles saem daqui, meu irmão, debaixo da bênção, e eles vão para casa, porque toda a provisão, meu irmão, eles têm. Eles viajam de lua de mel, eles fazem festas milionárias, eles têm casa, eles têm apartamento, eles têm carros. Eles então começam a sua vida com a bênção de Deus e começam a sua vida com a provisão. Mas eu percebo que o tempo passa, eles deixam a casa do Pai. O tempo passa e eu não os vejo mais congregando na congregação. O tempo passa, meu irmão, eu percebo que eu sou um pastor bem perto das minhas ovelhas. Eu percebo que alguns deles, irmão, deixa de vir na ceia, deixa de vir na igreja, deixa ministério. Pessoas, meu irmão, que na bênção de Deus se casaram. Aí a gente daqui a pouco vê na internet. Sabe quem está se separando? Sabe quem teve o casamento destruído? Sabe quem teve a família destruída? Sabe quem fracassou? Aqueles que receberam a bênção de Deus, aqueles que receberam a provisão de Deus, porque casaram com a bênção, casaram com a provisão, mas e aí? Se afastaram da presença. Pode ter a bênção, pode ter a provisão, irmão, mas se não tiver a presença, aquilo vai vir a bancarrota, aquilo vai virar fracasso, aquilo vai descer e vai ser grande a queda. Eu como pastor, às vezes vou nas empresas, as pessoas falam assim: pastor, eu vou abrir uma empresa, o senhor abençoa. Eu vou lá, meu irmão, e Deus, a bênção de Abraão, eu libero, meu irmão, como profeta, a bênção de Deus, a bênção de Abraão sobre aquela empresa. E quando eu olho, meu irmão, a empresa tem máquinas, a empresa tem carros, tem caminhões, tem funcionários. Lá está a bênção, lá está a provisão. Lá está a bênção, lá está a provisão. Mas daqui a pouco chega a notícia para mim: pastor, sabe aquele irmão? Não está vindo mais na casa do Pai, não está vindo mais. Se afastou da casa do Pai. Quem? Aquele que se abençoou a empresa dele. Quem é aquele lá que estava com carro, com caminhão, com máquina, com funcionário? Deixou a presença, pastor, não está mais na ceia. Daqui a pouco a gente escuta falar: sabe aquele irmão, aquela empresa, aqueles funcionários? Pois é, veio minguando, pastor, quebrou, fechou. Mas você está falando aquele irmão que tinha a bênção de Abraão, aquele irmão que tinha tanta provisão, pastor, quebrou. Como é que com a bênção e a provisão quebra? Não é a bênção e a provisão que sustenta, o que sustenta é a presença de Deus. O que sustenta um casamento é a presença, o que sustenta uma empresa é a presença. Pastor, o que sustenta uma igreja, um templo? O que é que sustenta a Filadélfia aqui em Mogi Guaçu? É a bênção que o bispo deu quando nós abrimos. São as cadeiras, os equipamentos de som, é o dinheiro que essa igreja tem. O que sustenta a comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu é a presença notória do Espírito Santo de Deus, porque todas as vezes que você botar o seu pé
pé dentro deste templo, a primeira coisa que você vai se aperceber, não é da bênção, não é da provisão, é da presença do Deus da igreja, é a presença do Deus do Abraão, é a presença do Deus o Pai, que se manifesta poderosa, é tangível, é palpável, é acessível, o que nos sustenta em tempos de pandemia. Porque, irmão, em tempos de pandemia, sabe o que sustenta uma igreja? É a presença de Deus. O que sustenta a comunidade de Filadélfia é a presença de Deus. Pastor, o que sustenta a vida dos membros desta igreja? É a presença de Deus, irmão. A presença de Deus tem que estar no templo, mas a presença de Deus também tem que estar na minha vida. A presença de Deus tem que estar no meu casamento. A presença de Deus tem que estar na minha empresa, nos meus negócios. Onde tiver a presença de Deus, tem sucesso garantido, tem futuro, e o futuro é glorioso. Mas se tiver a bênção e a provisão, eu tenho N exemplos. Filho pródigo, bênção do pai, provisão, bancarrota. Ló, bênção de Abraão, rebanhos, pastores, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu mulher, perdeu rebanho, perdeu tudo. Davi, olha, eu preciso dizer uma coisa para você, rei. Quem está se dando bem em Jerusalém não é você não, Davi, é Obed-edom, porque a arca está lá, a presença está lá, Deus tem abençoado ele e tudo o que ele tem. Davi saiu desesperado atrás da presença, Davi foi buscar a presença. Você lembra de Israel no deserto? Se você perceber, eu vou dar uma coisa interessante para você pensar aqui. O Moisés ia até o faraó e pedia a bênção, na verdade. Deixa meu povo ir. E o faraó não dava a bênção. Vem uma praga, vem duas pragas, vem três pragas, vem 9, vem 10. Na 10ª praga é que faraó dá a bênção para o povo ir. E o povo, como é que o povo sai, pastor, do Egito? Sai com a bênção do faraó. Pode ir. Com que mais que o povo sai? Sai com a provisão, porque os egípcios dão aos hebreus ouro, prata. Pelos anos de trabalho, eles levam ouro e prata dos egípcios. Sai com a bênção de faraó e sai, meu irmão, com recursos do Egito. Pastor, o que sustenta aquele povo no deserto é a bênção do faraó? O que sustenta aquele povo é o ouro do Egito? Irmão, se você ler a Bíblia, o que sustenta aquele povo lá no deserto é a presença do Deus vivo, que fazia a roupa crescer no corpo, que fazia, meu irmão, maná descer do céu, fazia água brotar da rocha. E tem mais uma coisa que eu quero frisar bem: aquele povo lá no deserto não ficava doente. Pastor, não tinha doença? Que não faltava, meu irmão, no mundo, e não falta é doença. O que não faltava no mundo e não falta é doença, irmão, é peste, é praga, nunca faltou isso, viu? Só que o povo de Deus, na presença, irmão, a Bíblia é clara, não ficava doente. Não era a bênção do faraó, nem o ouro do Egito, que sustentou Israel no deserto. Não é o ouro e a prata que vai sustentar o filho pródigo. Não é o ouro, a prata, a bênção que sustenta o Ló. Não é o ouro, a prata que sustenta Davi. Não é o ouro, a prata, a bênção que sustenta um casamento, uma empresa, uma igreja, um pastor, uma família. É a presença de Deus.
Pastor, a bênção é bom, mas olhando para o exemplo não é suficiente. A provisão é bom, a provisão é muito bom, mas olhando para o texto não é suficiente, porque eu citei exemplos para você de todas as pessoas que tinham bênção, tinham provisão e falharam, tinham bênção e provisão e sucumbiram, tinha bênção e provisão e bancarrota, passou até fome. Mas quem tem presença, irmão, o nosso tesouro, o nosso bem maior, o nosso segredo, Filadélfia, que também não é segredo, nós somos o que somos, temos o que temos, chegamos onde chegamos, porque temos a presença do Deus da Bíblia. Pastor, eu ouço o senhor pregando essa mensagem, eu olho para a minha vida e percebo, eu saí na bênção, eu saí na provisão, mas eu estou sem a presença. O meu casamento, pastor, foi na bênção, foi na provisão, mas meu casamento é sem a presença. A minha empresa, pastor, foi debaixo de oração, foi consagrada, com bênção, com provisão, mas está sem a presença. A minha vida, pastor, eu olho para áreas da minha vida, áreas que são abençoadas e áreas com provisão, mas estão sem a presença. Se você percebeu hoje, irmão, como o filho pródigo percebeu, eu sou filho do meu pai não vai me rejeitar, meu pai não vai me abandonar, eu vou voltar para a casa do pai. O filho volta para a casa do pai, e a primeira coisa que ele encontra é a presença do pai, que antes dele entrar na porteira da fazenda, o pai já sai, já se joga nos braços dele e o beija. A primeira coisa, meu irmão, que restaurou, que restituiu, que pôs o pródigo de pé, foi a presença do pai. A presença do pai é que faz toda a diferença. A presença do pai, irmão, é o que eu e você não podemos nos afastar, perder. Um homem que perde a presença de Deus, perdeu tudo na vida. Um homem que perde a presença de Deus, perdeu tudo no seu casamento. Um homem que perde a presença de Deus, perdeu tudo nos seus negócios. O que sustenta o mundo, visível e invisível, é a presença do Pai, é a presença de Deus. Está sem a presença, se humilha. O que, pastor? Está sem a presença, irmão, se humilha, se arrepende e corre, porque nem sempre estará disponível neste mundo a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara, haverá um momento que os homens vão procurar a morte e não vão encontrar nem a morte, quanto mais a presença. Mas nos dias de hoje, uma coisa que não falta nesta igreja, na igreja de Jesus, é a presença do Pai. Se humilha aí na sua casa, se humilha aí no seu quarto, dobra o seu joelho, invoca o nome de Jesus, invoca o nome que é acima de todo nome que se nomeia, invoca aquele que é o único caminho até a presença do Pai. Em humilhação se arrependa, em humilhação se humilhe, e você vai perceber que Ele vai se jogar nos teus braços, Ele vai te beijar no rosto, Ele vai trocar suas vestes por vestes brancas de louvor, Ele vai botar sandálias no seu pé, pés missionários, Ele vai botar anel de ouro aí na tua mão, o selo de autoridade. Ele vai mandar não matar o boi, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai sentar na mesa do Pai, só tem cordeiro, vai comer o cordeiro na Páscoa agora, vai sentar, vai comer, vai beber, vai se deleitar na presença. O culto pode até não ser presencial aqui entre homens, mas a presença de Deus é de perto e é de longe. Onde invocar, enche e transborda. Volta para a casa do Pai, volta para a igreja, irmão,
vai estar esperando de braços abertos. Até a própria Bíblia sem a presença é letra que mata. Até a própria Bíblia sem presença é letra que mata, irmão. Eu vou fazer a Deus uma semeadura de gratidão, e eu queria agradecer a Deus hoje por sua maravilhosa presença que não tem faltado. Senhor, eu posso testemunhar a esta igreja, eu posso testemunhar a todos que estão assistindo essa live. O meu maior tesouro é a tua presença. O que tem me sustentado ao longo de 20 anos em Cristo Jesus é tua presença. O que sustenta a comunidade de Filadélfia, de Mogi Guaçu, é tua presença. O que sustenta os ministérios aqui, os membros aqui, as famílias aqui, as empresas aqui, os casamentos aqui. O que sustenta Mogi Guaçu é a tua presença, Senhor, que não tem nos faltado. Nós oramos e nós gostamos da tua bênção. Nós oramos e nós gostamos da tua provisão. Mas cada dia que passa, eu me apercebo, Senhor Deus, a bênção é bom, mas a presença é melhor. A provisão é bom, mas a presença é melhor. E no final das contas, quando tudo acabar e o meu nome for chamado, a única coisa que eu vou ter é a mesma que eu tenho hoje. É a tua presença, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu quero abençoar a tua igreja, Senhor Deus, não somente com a bênção araônica. Eu quero abençoar a tua igreja, Senhor Deus, não somente pedindo provisão em tempos de crise, em tempos de pandemia, mas, Senhor Deus, eu quero abençoar a tua igreja hoje, pedindo: multiplica da tua presença. Derrama mais da tua presença, de graça, de misericórdia, de amor incondicional, de perdão. Coloca de pé, Senhor Deus, esse casamento com presença. Coloca de pé essa empresa com presença. Coloca de pé, Senhor Deus, esse ministério com presença. Coloca de pé, Senhor Deus, as nossas vidas com presença. A tua presença, Senhor Deus, descendo do alto todos os dias, todas as manhãs. Quando eu abro os meus olhos, o primeiro pensamento, a primeira impressão é a tua presença, Senhor, que não falta, que não falha, que sustenta, que me alegra, que me alimenta, Senhor. Ievareha Adonai veismereha, Yair Adonai panavileha veiruneha, Issa Adonai panavileha veia assembleha, Shalom, de Yeshua Ramachia, o Cristo Messias de Deus. E que o Senhor, Pai, continue manifestando a tua presença, e que o Senhor, Pai, continue multiplicando a tua presença, e que nós possamos testemunhar por toda a eternidade que nunca nos faltou a tua presença santa e gloriosa e majestosa e poderosa, em nome de Jesus. Abençoados, abençoados e abençoados.